Beleza. Então, integrantes do fundo. Administrador é o responsável legal pelo fundo. O gestor, o cara que compra e vende o fundo. Compra e venda ativos para o fundo. O custodiante é o cara que guarda, faz custódia. O distribuidor é você, né? Você lembra você, gerente? Você que vende cota de investimento. Você que vai estar afinado e vai estar ofertando produto, fundo de investimento para os seus clientes. O auditor independente, todo fundo de investimento é obrigado a ter um auditor independente. Porque lembra que você está na correria, você é investidor, está na correria, você não tem tempo para ficar vendo o seu fundo, vendo se está comprando certinho, se está comprando aquilo que foi falado. Então, precisa de um cara especialista para ver. Você é um cara conservador, entrou num fundo conservador, não quer perder dinheiro. Você só quer que ele aplique em ativos que não corre risco. O gestor não pode pegar o dinheiro seu e ir lá e comprar ações da Petrobras, comprar ações de empresas que ele pode estar colocando em risco algo que não foi combinado com você lá, que o distribuidor combinou. E o auditor vai vir ver se está cumprindo o que foi combinado com o cotista, tá? Com o investidor. Então, uma vez por ano, vai fazer esse investimento, essa auditoria no fundo. Tá? Aí, gente, temos os tipos de fundo. Tipos de fundo. Eu vou investir. Quais tipos de fundo existe? Você que está aí, pegou o dinheiro, pegou os R$ 500 da FGTS, estou com o dinheiro sobrando, quer aplicar. Quais tipos de fundo? Fundo fechado. Fundo fechado, olha só, eu coloquei uma imagem ali, gente, da gradinha. Fechado, fechado. Não sai, não sai. Antes da hora você não sai. Se você estiver preso, não adianta. Enquanto não acabar a sentença, você não sai, tá? Então, olha só. Lembra de novo do Lula. Enquanto ele não cumprir a pena, ele não vai sair, tá? Estão tentaram, tentou, mas não saiu, cara. Não vai, tá preso. Então, pensa, ó, fechado, você não sai. Então, olha só, você de novo, pensa sempre como você investindo. Grave isso. Desculpa aí que... Deixa eu beber uma água aqui. Tempo seco e eu não estou bebendo água. Olha só. Eu quero que você, de novo, repetir. Eu quero que vocês, nessa live, nessa aula inteira, você esteja a mentalidade de assim, ó, quero investir em fundos. Como é esse negócio de fundos para me investir? Se você pensar assim, vai ficar muito mais fácil de você aprender, porque aí sua preocupação certa fica mais preocupado com os detalhes. E na hora da prova você pensa também a mesma coisa. Eu estou investindo em fundos. Quais é a característica do fundo? Fundo fechado. Se eu aplicar num fundo que está escrito lá no regulamento, que ele é fechado, significa que eu vou pôr meu dinheiro e eu só vou poder sair quando chegar o vencimento dele. Lá daqui 10 anos, 20 anos, não tem como sair antes. Ah, mas eu quero dinheiro, passou o ano, quero dinheiro, preciso de dinheiro. Não tem o que fazer, não tem jor nem vela. O que você tem que fazer? Fundo fechado. Eu tenho que vender a cota, minha cota, no mercado secundário, vender para outra pessoa. Aí eu pego o dinheiro. Tá bom? Um pouquinho que não bebi água e agora eu tenho enroscou. Tá, um minutinho. Vivo. Tô vivo. Bora lá. Tô vivo. Gasguei aqui, tempo seco demais. Tempo muito seco. Olha só. Então, fundo fechado não sai. Para mim sair, pegar meu dinheiro, eu preciso pegar minha cota, vender no mercado. Vender para outra pessoa. Mas o fundo não vai me dar o dinheiro de volta, tá bom? Fundo aberto. Ó, a porta aberta. Sai e entra a hora que quiser. Esse é o mais comum, tá? Isso é mais tranquilo de gravar. Só que existe um fundo aberto com carência. Como assim? Eu entrei no fundo que a carência é 1 ano. 2 meses eu resolvi sair. Posso sair? Pode, ele é aberto. Pode ir. Só que você está na carência. Lembra que você falou que ia sair só daqui a 1 ano? Na carência, você pode sair. Só que tem uma pessoa que vai ficar muito feliz com a sua saída antes. Chama-se Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar muito feliz. Porque vai ter um imposto de IOF. IOF de 0,5% ao dia sobre o rendimento, tá? Não pega o capital, limitado ao rendimento. Então, se tiver um dinheiro infeliz, você está todo feliz com o rendimento, por isso você resolveu sair antes, né? Você olhou o rendimento lá, cresceu o olho, e aí quer sair antes.
E aí, 0,5% ao dia, tá bom, gente? Então, olha, anota aí, tá? Fechado. Eu quero que vocês vão escrevendo. Eu quero que vocês escrevem o seu resumo. Fechado. Não sai antes. Para mim sair antes, você tem que vender no mercado secundário. Fundo aberto. Sai e entra a hora que quiser. Aberto com carência. Posso até sair antes, mas preciso pagar o IOF de 0,5% ao dia. Tá bom? Sobre o rendimento. Limitado ao rendimento. Eu não entro no capital, tá? Acabou o rendimento, acabou o imposto de IOF. Tá? Passe... Opa, apertei 2 vezes o negócio aqui. Aí tem os fundos restrito. Fundo restrito, gente, fundo restrito. Lembra assim, lá no banco tem a área tesouraria, né? Área restrita. Ninguém entra lá se não for daquela área, autorizado. Muito boa noite. Aqui, voltou o futebol aqui, peraí. Muito bem-vindo. Tudo. Pronto. O pessoal tá jogando videogame aí enquanto eu falo aqui, gente. Mas eu acredito que estão aprendendo. Olha. Vamos lá. Olha só. Fundo restrito. Fundo restrito. Restrito para um grupo de pessoas. É um fundo restrito. Qual é o tipo de fundo que existe no mercado restrito? Um exemplo. Um fundo de previdência do Santander. É só para o funcionário do Santander. Quem não for funcionário do Santander não vai poder participar desse fundo. Então, fundo para funcionários do Banco do Brasil, a Previ, por exemplo. Só funcionário do Banco do Brasil que participa. Tá? Eu fui concursado do Banco do Brasil. Quando eu saí do Banco do Brasil, eu saí do fundo de previdência. Tá? Ah, eu quero voltar. Não, porque eu deixei de ser colaborador do Banco do Brasil. Tá? Fiquei um período lá e fui para o Sicredi. Olha só, fundo exclusivo. Exclusivo. Eu coloquei a foto de uma bolsa ali, né? As mulheres vão se identificar. Mulher, porque é um negócio que gosta de bolsa exclusiva é mulher. Nossa, bolsa exclusiva significa o seguinte: quando você tem um negócio exclusivo, tem mais alguém que tem essa bolsa? Além lá do Paraguai, é claro, que tem um monte de, né? Vai ter um monte de falsificado, pirateado. Não, vai ser só você que tem a original, né? Então é exclusivo, é um só. Então, quando fala fundo exclusivo, é um cara só. O cara faz um fundo só para ele. Pensa no cara egoísta. Não, não é isso. É porque fundo exclusivo tem alguns benefícios fiscais, tal, que aí por isso o cara monta fundo exclusivo, tá? Então, é facinho de vocês gravar. Fundo restrito, fundo exclusivo. Restrito, área restrita, tá? Só para funcionários ou para um grupo de família, faz um fundo específico para aquele grupo. Aí, outro tipo de fundo. Fundo passivo. Fundo passivo, ele busca acompanhar algum índice, algum benchmark. Então, quando você entra, está escrito que o fundo é passivo, fundo referenciado DI, significa que ele vai acompanhar o CDI. Fundo referenciado Ibovespa, Ibov, vai acompanhar o Ibovespa, vai acompanhar algum índice, tá bom, gente? Então, fundo, ele busca acompanhar. Então, esse é um fundo geralmente menos arriscado. Tá? Ele vai fazer de tudo para acompanhar aquele índice. Geralmente não é muito arriscado. Aí nós temos o fundo ativo. O ativo, ele é o cara que gosta, sabe, pular bang jump. Ele vai correr mais riscos para ter maior retorno. Então, ele vai correr mais risco. Fundo ativo. Ele é o fundo que busca superar o benchmark. Tá? Então, você escreve fundo ativo, busca superar o benchmark, que é o índice de referência. Então, assim, ó, se a referência é um fundo atrelado em juros, ele vai tentar superar a taxa de juros, vai tentar dar mais, tá? O alavancado, o fundo alavancado, ele é pior do que o ativo, assim, no sentido de correr mais risco ainda. Por quê? Ele quer superar, mas assim, ele aposta além do patrimônio do fundo. Então, gente, um fundo alavancado, se ele pode dar prejuízo superior ao patrimônio do fundo. E se ele der prejuízo superior ao patrimônio do fundo, acaba todo o dinheiro do fundo. E quem é que vai pagar o prejuízo? O administrador? O gestor? Quem? Quem que seria? Olha, anota aí. Fundo alavancado, prejuízo superior ao patrimônio. O cotista tem que bancar. Tá? Então, se você entra num fundo arriscado, você já sabe que você pode talvez ter que arrancar dinheiro. Porque se desse muito dinheiro lucro, quem é que ficaria com esse lucro? Você.
Se der prejuízo, você também vai ter que aportar dinheiro se faltar dinheiro no fundo, tá? E aí, estamos vendo então, gente, que agora nós vimos tipos de fundo. Olha só para recapitular, o que nós vimos aqui, ó. A gente viu fundo fechado, você não sai antes. Nós vimos fundo aberto, entre essa hora que você quiser, mas tem um fundo aberto com carência, que aí você pode sair antes, só que tem IOF de 0,5% ao dia. Aí nós vimos fundo restrito, restrito a um grupo de pessoas. Nós vimos o fundo exclusivo, um cara exclusivo. Lembra da bolsa que você quer, que é só uma no mundo, tá? Exclusivo. Aí agora a gente vai entrar nos só a diferença aqui, ó, fundo de investimento e fundo de investimento em cotas. É o FI versus FIC. Fundo de investimento é o que nós vimos até agora, fundo de pessoas e tudo mais, tá? Aí existe o FIC, que é o fundo de investimento em cotas, que é um fundo que ele é montado, em vez do gestor pegar o dinheiro, ir no mercado comprar ações, comprar títulos públicos federais, comprar CDBs, ele pega o dinheiro, vai lá no outro fundo e compra cota de outro fundo. Ele pega o dinheiro e aplica em outro fundo, entendeu? Então é fundo de investimento em cotas. Por que isso? Porque, olha só, tem fundo de investimento que dá ótimas rentabilidades, só que para entrar é 20 mil reais, a partir de 20 mil reais para você entrar. Outra a partir de 50 mil reais para você entrar nele. E aí, você pode entrar nele com... As pessoas montam um fundo, os bancos montam um fundo de investimento, onde esse fundo de investimento vai juntar dinheiro de gente com 100 reais, um monte de gente complicando 100 reais, vai pegar o total desse dinheiro e investir naquele fundo que era a partir de 20 mil reais, a partir de 50 mil reais. Entendeu? Entendeu, gente? Então, aí junta um fundo, junta um monte de dinheiro, de picadinho, e vai lá e compra uma cota de um fundo grandão. E aí aquele fundo grandão rende mais e é rateado com os fundos pequenos. Por isso que é um fundo de investimento em cotas. Geralmente, gente, assim, a maioria dos fundos que eu conheço com aplicações a partir de 100 reais, 150 reais, ele é acima de... Ele é fundo de investimento em cota, tá? A maioria dos fundos de investimento que eu conheço, valores baixos, ele é um FIC, porque ele junta vários e compra um fundo de investimento de valor maior, tá bom? Aí o FIC, a característica que tem que gravar, que eu escrevi na tela aí, ó, investe 95% do patrimônio em fundo de investimento, tá? 95% do dinheiro dele porque ele é caracterizado como fundo de investimento em cota, 95% investido em fundo de investimento. Marcação a mercado. Nossa, marcação a mercado, para quem vai fazer CPA 20, é mamão com açúcar, né? Para quem vai fazer CPA 10, é algo novo. Mas olha só, eu lembro que eu fui fazer a CPA 10, que eu aprendi o seguinte: evitar transferência de riqueza entre cotistas. Cara, gravei esse negócio, decorei isso. Cara, mas como é que funciona isso na prática? No dia a dia, como é que é isso? Imagina que a gente, nessa live aqui, nós todos, que a gente... cada um investiu R$1.000. Investiu mais, a gente tem mais dinheiro sobrando, tá? Né? Investimos R$10 mil cada um. Porque eu não gosto de mexer com pobre, né? Então, R$10 mil sobrando, né? Sobrando. Não tinha nada pra fazer, tava parado na conta corrente. E aí, depois dessa aula aqui hoje, a gente resolveu investir esses 10 mil que tá parado na conta corrente. E aí, a gente investiu no fundo, hoje. Investimos lá no fundo, todo mundo investiu R$10 mil. E aí, amanhã, um de vocês resolve pedir resgate. Só que o gestor do nosso fundo pegou o dinheiro e aplicou esse dinheiro. Amanhã, os R$10 mil pode ser menos ou pode ser mais. Ele pode ter desvalorizado, como pode ter valorizado. Se a gente não pegar esses R$10 mil de cada um, pegar os ativos que a gente comprou, a gente comprou títulos públicos federais, pré-fixado, lá LTN. Se a gente não pegar esses ativos e ir no mercado ver quanto que está valendo, a gente pode transferir riqueza entre cotistas. Porque aí podemos, talvez, dar R$10 mil para quem pediu o resgate, mas o dinheiro está valendo 9. E aí ele pega R$1.000 dos outros. Ou pode estar valendo 11 e ele sai com 10, mas deixa 1.000 para os outros. Aí a gente transfere riqueza entre cotistas. Por isso que, diariamente, todos os dias, o custodiante faz a marcação a mercado. Ele pega os ativos do fundo
e marca mercado para ver qual é o valor dele. Todo dia tem gente entrando e saindo do fundo, né? Então ele marca mercado, tá? Marcar o mercado nada mais é do que a gente entrar na tabela FIB e ver quanto que o carro está valendo. E está marcando a mercado. Beleza? Patrimônio líquido. Como é que a gente chega no patrimônio líquido do fundo? Só aqui, só para... Porque tem questões de prova, não deixa a gente cair sobre essa tela aqui, tá, gente? Olha, a gente vai ter um simulado agorinha que tem algumas questões que caiu na prova recentemente. Patrimônio líquido dividido por quantidade de cotas é igual ao valor da cota. O que tem visto a Ambima fazer é patrimônio líquido dividido por quantidade de cotistas igual ao valor da cota, tá? Então, quantidade de cotas igual valor da cota, tá? Essa cota, ela é todo dia feita essa conta, que faz a marcação ao mercado, aí a gente chega no patrimônio líquido. Faz a marcação ao mercado, aí todo dia o fundo tira a taxa de administração, todo dia ele cobra, vamos falar da taxa administrativa, das taxas agora que tem no fundo, aí ele cobra a taxa de administração, cobra todas as despesas do fundo, tudo, e aí divide pela quantidade de cotas para chegar no valor da cota, tá bom? Esse é o cálculo, ó. Patrimônio do fundo, pega o bruto, aí tira todas as taxas, aí chega no líquido. Líquido, quanto que a gente tem aqui no líquido? Para vender tudo hoje. Líquido é vender tudo hoje, não ficar com nada. Quanto que a gente tira desse negócio aqui? Líquido. Aí eu divido pela quantidade de pessoas, de cotista. Não, quantidade de cotas, porque tem cotista que tem 2 cotas, 10 cotas, então tem que ser por quantidade de cotas. E aí eu chego no valor de cada cota, tá bom? E aí todo dia é divulgado o valor da cota. Aí a gente vai ver agora, o valor da cota é divulgado diariamente. Só que tem fundo que o valor da cota é o preço de manhã e tem uns que é o preço à tarde, um é quando fecha o dia e o outro é quando abre o dia. A gente vai ver agora cota de abertura e cota de fechamento. Vou aplicar no fundo, você vai aplicar no fundo. Cara, o que você tem que ver? O que você tem que ler? Quais são os documentos que você tem que ter acesso para você saber onde você está colocando o seu dinheiro? Lembra? Você está querendo investir num fundo de investimento. E aí, o que você precisa saber? Nós temos a lâmina de informações essenciais. Essa lâmina é uma página só, gente. Uma página. Inclusive, você quem já trabalha em banco, entra no site do banco, olha lá os fundos e procura pela lâmina. É uma página só, é um resumo, é top. Eu mesmo gosto de postar para os gerentes a lâmina. Para quem não me conhece, eu não falei no começo, para quem entrou depois, a minha função hoje, eu trabalho como assessor de negócios no Sicredi, na Sicredi SUMT, Rondonópolis, assessor de negócio de pessoa física desde 2015. Estou no sistema financeiro há quase 10 anos. Né? Eu não falei no começo que em 2015 eu saí do Sicredi, fui para o Banco do Brasil concursado e aí eu não curti muito, pedi conta do concurso e voltei para o Sicredi. Estou lá hoje por opção. Tá? Então, assim, gente, eu sempre falo para os gerentes de negócio o seguinte, a lâmina de informações é essencial, cara. Como já falamos de informações essenciais. Ela atualiza uma vez por mês. Você tira dos principais fundos uma vez por mês, deixa na gaveta, que você já... A pessoa chegou, falou em fundos, falou em aplicação, você tira ali, você tem um resumo de vários fundos na mão, tá? Então, na lâmina vai ter a taxa de administração do fundo, né? A lâmina traz o valor mínimo, o risco do fundo, a rentabilidade dos últimos 12 meses, do último mês, ela é excelente, tá? Aí a gente também tem outro documento chamado o FIC, só que não é o Fundo de Investimento em Cota, é o Formulário de Informações Complementares, tá? Informações sobre o grau de riscos, informações mais técnicas. Esse formulário, vamos falar, um formulário é para o cara que é mais analítico, porque tem gente que é mais normal, que lê não, informações essenciais, fala, não, beleza, tá, pode aplicar aí, tranquilo. Mas tem um cara mais analítico. Vou colocar R$100, mas qual é o risco que eu tenho? Não, deixa eu olhar o formulário de informações complementares. Vai vir mais detalhes sobre o risco, tá bom? Na lâmina vai ter risco 1, risco 2, risco 3, risco 5, muito arriscado. Risco 1, pouco arriscado. Agora, quer saber, no grau 5, qual é o tipo de risco que é esse grau 5? Como é que é esse detalhe? Na informações complementares, eu vou ter essa informação. Regulamento. Olha só, gente. Tudo que tem regulamento, no regulamento tem que ter todas as regras. Vai ter uma campanha, um jogo, um campeonato, regulamento, não tem tudo? Todas as regras estão no regulamento. Tá? Quem é administrador, quem é distribuidor, qual é o objetivo do fundo, é superar o benchmark, é acompanhar o benchmark, é alavancado, é tentar apostar. Qual é o objetivo do fundo? Qual é a política do fundo? Política do fundo. A gente investe em empresas que degradam o meio ambiente, a política. Qual é a política do fundo? Tá bom?
vai estar no regulamento. Toda a regra do jogo está no regulamento. Aí, objetivo versus política. Objetivo. Eu falei agora, é um fundo que vai ser indexado a um benchmark, vai ser ativo ou vai ser passivo, né? A política. Se for ativo, como vai fazer? Vai investir em títulos públicos? Qual que é a política? Vai colocar o dinheiro aonde? Né? Vai colocar em ações? Como é que é a forma da rentabilidade? Como é que ele vai buscar a rentabilidade do dinheiro? Tá? Então, esse negócio que está passando na tela aí, gente, escrevam isso aí. Porque o objetivo, não é que você for na véspera da prova, que você for ler seu resumo, você vai saber mais ou menos objetivo, política, o que é em cada um disso aqui. Tá? Você vai saber o que é. Ó, a lâmina de informações essenciais, regulamento. Regulamento tem todas as regras. Lâmina de informações essenciais, o resumo. Né? Tudo tem que estar nessa lâmina, um resumão de tudo. Aí, gente, a gente entra, então, no dinâmicas de aplicação e resgate. Olha só, você quer colocar seus R$500 da FGTS num fundo de investimento. Eu aplicando hoje, se eu quiser resgatar hoje, eu posso? Eu posso resgatar no dia que eu pedi o resgate? Como é que funciona o negócio? Aí vai ter lá na regra essas características aqui, ó. D mais 0, D mais 1, D mais 3. Vai estar assim, ó. Cotização de aplicação, D mais 1. Significa que na aplicação você vai colocar, você vai debitar o dinheiro hoje, mas você só vai aplicar amanhã. Significa que o gestor tem um dia para achar os ativos. Ele vai ficar um dia no mercado procurando ativo para comprar. Se é D mais 0, significa que no mesmo dia ele tem que comprar ativos para fazer o seu dinheiro render. D mais 2 significa que o dinheiro vai ficar parado na conta, sem render nada, 2 dias na aplicação. Agora, cotização de resgate. D mais 0 significa que eu resgatar hoje, o dinheiro está na minha conta hoje. D mais 1, eu peço o dinheiro hoje, o dinheiro vai cair na minha conta só amanhã. D mais 3, esse dia atrás eu estava em corretora, e eles mandaram um fundo de investimento top, propaganda, não sei o quê. Aí eu fui ler o regulamento, a regra. A propaganda era fantástica, o marketing. Fui olhar a regra, lá embaixo. Resgate, D mais 43. Falei, é doido! Os caras vão ficar 43 dias com o meu dinheiro trabalhando, rapaz. Olha só a malandragem. E as letras miúdas aqui embaixo. D mais 43 para resgate. Falei, aham, isso eu não quero, não. Imagina, 43 dias seu dinheiro sem render 1 centavo. Se eu colocar na aplicação que rende pouco, não rende um pouquinho ainda, velho. Coloca em outra coisa. Né? Aí o fundo rende legal, mais do que o outro, aí os caras pegam depois 43 dias com seu dinheiro e ganham dinheiro em cima do seu dinheiro. Quantas pessoas caiu nesse marketing, nessa estratégia, né? Porque a gente não estudou o fundo de investimento como a gente está estudando hoje aqui. Tá? Então, cotização, D mais 0, D mais 2, vai ter questões assim para vocês na prova, tá, gente? Eu tenho visto gente ultimamente falando que caiu questões de cotização. Ela coloca lá o D mais 3, aí coloca embaixo. Significa que o dinheiro vai cair na conta do D mais 2, tal dia, e se você não tiver a leitura, você erra a questão, tá? Mas leia a questão. Olha, pode ser que vocês não aprendam nada que eu falei aqui hoje, mas aprenda uma coisa, leia a questão inteira, com paciência. Por exemplo, sobre a questão conforme código de regulação Ambima. Aí, ai meu Deus do céu, eu não lembro o código. Esquece. Tudo que vai cair na prova você estudou. Tudo. Ela começa assim, conforme código, é só para deixar você doido, maluco. Mas o código diz aquilo que você estudou. Conforme a instrução CVM 555. Ai, meu Deus do céu, eu não li a instrução CVM. Não, mas a instrução CVM fala como é que é a regra do fundo. E você estudou os fundos de investimento. Leia tranquila a questão. Olha, gente, você vai estar preparado na prova. Então, não vai ter nada que você não saiba. Ela só vai trocar as palavras, tá? Ela só vai colocar a palavra difícil, colocar de uma forma de deixar você se pegar no emocional. Então, fala assim, ó, você não pega hoje não, Bima. Beleza? Vai com essa frase na cabeça que você ganha dela. Cota de abertura, sabemos... Aí temos 2 tipos de cota que eu falei agorinha. Cota de abertura e cota de fechamento. Cota de abertura, lembra só? Abriu o dia. Abertura do dia. Eu já sei o dia. Eu abri o dia, eu já sei quanto que vale. Por quê? Fechou valendo de ontem. Quanto minha cota fechou ontem, é o que ela vai abrir hoje. Então, se eu pedir resgate, vai ser conforme fechou ontem. Isso tem que ser para fundos poucos voláteis. O que é voláteis? Pouca volatilidade. Ele oscila pouco, tá bom? Ele não pode ser um fundo de ações, por exemplo, que oscila muito. Por quê? Fechou ontem. Aí cai uma bomba atômica lá na China. O negócio de madrugada explode. Aí eu sei que vai cair o peça resgate amanhã. Não pode. Não pode. Entendeu? Não pode ser fechamento de ontem, senão eu pego e salvo meu recurso, tá? Então, olha só. Cota de fechamento,
Sim, os fundos mais voláteis vai ser cote de fechamento. Vou pedir o dinheiro hoje, mas o dinheiro não vai cair na minha conta hoje. Geralmente, os fundos mais arriscados, voláteis, fundo de ação, por exemplo, geralmente é D mais 3 para resgate. Não é, o fundo de ações, peço resgate hoje, o dinheiro está na minha conta hoje. Não, 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 não. D mais 3, você pede hoje, aí no final do dia vamos ver quanto que fechou suas cotas, como é que fechou o mercado, como é que fechou o mercado, vamos marcar o mercado, todos os ativos, aí mais 2 dias para o dinheiro estar na sua conta, mais 3 dias para o dinheiro estar na sua conta. Entendeu? Geralmente, código de abertura, abriu o dia, código de fechamento é quando fechar o dia. Só vou saber quanto que vale minhas cotas no fechamento do dia. Tá bom? Escrevam isso aí, gente. Vai escrevendo aí no seu resumo. Esse resumo tem que ficar top. Você tem que entender sua letra também, tá? Então tem que ficar lindo. Outro negócio do fundo. Shines Wall, que cai para todo mundo. CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Você trem caiu para mim também, na minha prova do especialista em investimentos. Lá caiu Shines Wall. O que significa Shines Wall? Muralha da China. Muralha da China. Por que muralha da China no fundo? Não está estudando aqui. Gente, para que existe isso aqui? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Banco, deixa eu ver qual banco eu vou usar aqui agora. Banco do Brasil mesmo. Banco do Brasil, ele tem ações na Bolsa de Valores. Ações na Bolsa de Valores. E ele também administra fundo de investimento. Qual é o objetivo de um fundo de investimento? O gestor, aquele gestor do fundo, qual é o objetivo dele? Fazer com que aqueles investimentos tenham o maior retorno possível. É esse. Se o administrador, pensa o seguinte, o administrador que é responsável legal do fundo, ele é o cara que é responsável pelo fundo. Se o fundo começar a dar prego, começar a dar muita rentabilidade, vai ficar mal para ele, né? Pensa que você lá no condomínio, o fundo, a piscina vive suja, a grama não é cortada, a culpa de quem? Do síndico, parceiro. Você vai começar pouco pro síndico, as pessoas não vai querer pagar o condomínio, vai começar a atrasar, e começa a dar problema pro administrador. Então, o administrador ele vai pegar no pé de quem? Do cara que presta serviço, do gestor. O gestor ele tem que fazer de tudo para que tenha maior rentabilidade possível, a maior rentabilidade possível no fundo. E aí, gente, olha só o que pode acontecer. Imagina que o gestor, que é o cara que cuida do dinheiro dos outros, que é o dinheiro nosso, que está lá aplicado no fundo, e ele tem que fazer esse dinheiro render, é o papel dele. Aí ele está andando no corredor lá da sede do Banco do Brasil, e ele passa na frente da sala do diretor do Banco do Brasil. Os caras lá do conselho. Tá tendo uma reunião do conselho lá. Aí ele passa e escuta os caras falando que vai fechar agências. Vamos mexer agora só com o digital. O Banco do Brasil não vai ser mais ter agência. A agência só dá despesa. Vamos fechar tudo. Vamos mandar aí dos 100 e poucos, sei lá quantos tem, dos 200 mil colaboradores. Vamos mandar uns 100 mil embora. Vamos ficar só de plataforma digital. A vibe agora, não sei o quê. Eu, como gestor, escuto a informação. E eu penso o seguinte. Olha só o que eu penso. Uai. Nós mineiro agora aqui. Pode ser que esse negócio pegue mal. Tem muita gente que pode querer encerrar a conta, tem muita gente que é conservador, não está nesse negócio digital ainda. Esse banco pode perder valor de mercado. Ou eu posso ter uma leitura assim, vai para o meio digital, vai tirar despesa, vai aumentar as receitas, vai bombar as ações. Eu tenho uma informação privilegiada, que o mercado não tem essa informação. E aí eu, como gestor, eu vou lá no meu fundo, ou eu compro ações, porque eu vou comprar mais ações do fundo do Banco do Brasil, por fundo, para render mais, ou eu vou vender, se eu acreditar que vai ferrar, né? Então eu tenho informação privilegiada. Então, e aí, gente, é uma traição com o mercado, né? As outras pessoas que não tá nesse fundo. O cara que tá no fundo do Bradesco, o cara que tá no fundo do Sicredi. É uma traição. Então, a gente tem que ter, dentro da administração do fundo, uma muralha da China. Entendeu agora por que é a muralha da China? Shines Wall, segregação. Olha só, o gestor de recurso de terceiro, o cara que cuida do dinheiro dos outros, tem que ficar longe do cara que é gestor de recurso próprio. Tá? Gestor de recurso próprio, que cuida do banco, do cara que cuida do terceiro. Esses caras têm que ficar um de cada lado do muro, um longe do outro. Por isso tem que ter a segregação de funções.
tá bom? De recurso, tudo longe. Olha, os caras não podem fazer churrasco junto, tá? Não pode ser amiguinho, não pode, tem que ficar longe. Joinha? Isso é a China usual, muralha da China. Evitar conflito de interesse, tá? China usual, evitar conflito de interesse, é o que você vai escrever aí, tá? Evitar conflito de interesse. Assembleia e fundos. Olha, no condomínio tem assembleia, não tem? Pau quebra em condomínio, eu fico sabendo. Não moro em condomínio mal, mas... sei que, dependendo da pauta, o bicho pega lá. O síndico tem que ser bom de argumento, né? Aumentar a taxa de administração é uma coisa que tem que passar em assembleia. Então, anota esses pontos aqui, são pontos que eu tenho visto cair em alguns simulados, tá? Pontos, assunto de assembleia. Aumentar a taxa de administração tem que passar em assembleia. Agora, se o administrador, o síndico, vou reduzir a taxa de condomínio, você nem passar na assembleia, parceiro. Todo mundo vai estar com você, né? Se você resolveu baixar a taxa de condomínio, pensa no cara que vai ser reeleito sempre. Você, parceiro. Né? Não precisa passar em assembleia, pode ficar tranquilo, tá? Então, baixar a taxa de administração não tem conversa. Mas for para aumentar, aí você tem que preparar o argumento, tá? E aí, alterar política do fundo. Quando você entrou no fundo, tinha política. No que aplicar, as regras, onde quer comprar ações, comprar título público, o que investir. Aí o cara resolveu alterar a política. Tem que passar em assembleia, porque, né, vai que você não concorda. Alterar o regulamento. Imagina, alterar o regulamento em pleno jogo rodando. Jogo tá, né, 30 minutos, segundo tempo do jogo, vamos alterar o regulamento do campeonato. Agora o VAR não vale mais. Não pode, porque regulamento é regulamento. Né? Ou tem que passar na assembleia. Chama todo mundo do campeonato, todos os cotistas, para participar da assembleia. Substituir administrador ou gestor. Olha só, gente. O administrador, pensa se o Banco do Brasil, um Bradesco, o Itaú da vida, ele só é administrador do fundo. Ele não é o dono do fundo. Ou seja, se não estiver fazendo um serviço legal, ele pode ser derrubado. A casa pode cair na assembleia. O pessoal pode substituir o administrador, tá bom? Mas tem que passar em assembleia. É assunto de assembleia, tá? E aí, então, nós vimos as principais coisas que acontecem em assembleia. Mas você sempre pensa assim, ó, isso aqui vai alterar a vida do fundo? Vai alterar a política do fundo? Terá alguma coisa no fundo? Passa em assembleia. Vai beneficiar o cotista? Aí não precisa. Vai beneficiar o cotista, todo mundo vai aprovar, né? É um negócio que vai aprovar já. Taxas. Taxa de administração. Gente, taxa de administração expressa ao ano, mas cobrada diariamente. Taxa de administração expressa ao ano, mas cobrada diariamente. Sobre 252 dias úteis, tá? Então, ela é dividida por 252 dias e cobrada diariamente. Na prova vai ter alternativa que é por 360. Não, 252 dias. E é cobrada diariamente, todo dia. Aí eu faço a pergunta para vocês. Você investiu em fundo de ações e desde quando você aplicou R$1.000. No outro dia o fundo deu prejuízo. Ele investiu em ações lá de uma empresa, a empresa tá ruim das pernas, e aí caiu para R$600 as cotas, R$500, tipo, tá em R$100 as cotas. Você perdeu, cara, só tem 10% do dinheiro investido, você tá muito nervoso, não sabe se resgata, se não resgata, chateado. E aí, gente? Cobra ou não cobra a taxa de administração? Cobra a taxa de administração, tá? Cobra a taxa de administração. É a mesma coisa no condomínio. Você comprou um apartamento, mas você não está morando ainda. Você paga a taxa de condomínio. Você não está usufruindo da piscina. Você paga a taxa de condomínio. Mas nunca banhei nessa piscina aí. Nunca entrei na quadra do Camping Society. Não interessa, parceiro. O condomínio é igual para todo mundo. Não tem taxa de divergência. Então, estando usufruindo ou não, estando no prejuízo ou não, taxa de administração, paga. Você paga. Tá bom? Taxa de performance. O nome já diz o que é. Performance. Geralmente é fundos mais ativos, tá? Fundo passivo, fundo mais renda fixa, sem rio, renda fixa simples, não tem taxa de performance. Por quê? Pensa, se ele já é na regra dele, é para acompanhar um índice, tem performance, parceiro. Vai ter que, no mínimo, você tem que dar isso aí. Se você der mais rentabilidade, significa que você correu mais risco. E aí você não está buscando acompanhar. Então, fundos ativos cobram taxa de performance. Então, você, como vai investir o dinheiro, seus R$500 da FGTS, você vai olhar no fundo. Deixa eu ver se tem taxa de performance esse fundo aqui. Você vai olhar o regulamento.
Ah, cobra taxa de performance. Como que cobra taxa de performance? Como é que é cobrada a taxa de performance? Deixa eu entender como é que é cobrada a taxa de performance aqui. Porque agora eu entendo. Eu tenho CPA, eu entendo. Eu sou um investidor nato. Vou investir meus R$ 500 em fundo de investimento. Deixa eu ler. Tá falando que tem taxa de performance 20%? Caramba, eu não sei não. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler direito esse regulamento aqui. Antes de eu aplicar meus R$ 500 do FGTS. Deixa eu ler. Como é que funciona a taxa de performance? Olha só. Linha d'água. Por que a linha d'água? O que é a linha d'água? Fala assim, ó. Se o fundo, exemplo, o fundo vai estar assim, ó. Taxa de performance, 20% sobre o que exceder 100% do CDI, por exemplo. Sobre o que exceder 110% do CDI. Significa que é o seguinte, o fundo vai ter até 110% de rentabilidade? Beleza. Aí o fundo deu 120% de rentabilidade. Significa que ele foi o cara. Esse gestor é bom, esse profissional. Esse cara, ó, rapaz, o cara conseguiu 120% CDI, 130% CDI. Rapaz, esse fundo é top. O gerente lá do banco, que está lá como distribuidor, é excelente, né? Como argumento. Ó, eu tenho um fundo aqui que rendeu 140% CDI nos últimos 12 meses. Lembra-se, gente, ó, escreve aí. Você que não sabe ainda, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A gente olha para o passado só para deixar as pessoas com tranquila, né? Mas não tem como garantir nada do futuro. Eu não sei o que o Trump vai colocar no Twitter amanhã. Eu não sei o que o Bolsonaro vai postar no Instagram amanhã, né? Porque isso influencia o mercado, parceiro. Isso aí influencia. Uma hora sobe, uma hora desce, né? Então não tem como saber o futuro. Mas, baseado no passado, esse fundo deu 120% CDI. E lá no regulamento está dizendo o seguinte: sobre o que exceder 110% CDI, eu cobro uma taxa de performance de 20%. É como se fosse um bônus, por eu ser o cara. Como eu sou o cara, eu ganho um percentualzinho a mais sobre o que exceder. Legal, né? É um bônus, é o PPR, entendeu? Por ter batido a meta. Tá? Então, a linha d'água é o 110%. Nesse exemplo que eu fiz com vocês, a linha d'água é o 100%. Ou seja, se deu 109, não tem taxa de performance. Ah, mas eu quero cobrar taxa de performance todo mês. Não, parceiro, aí não, né? Lembra o PPR? Em bancos é de 6 meses. Em cooperativa, uma vez por ano. Ou seja, no mínimo semestralmente, parceiro. Não tem negócio de PPR todo mês. Calma aí, né? Tá? Vai que no outro mês ferra com o negócio. Deu 120, ganhou 20%. No outro mês deu 90%. Não, é 6 meses. Então, vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. Tá bom? Taxa de performance. Tá? Taxa de entrada. Olha só, gente. Cobrado sobre aporte. Geralmente, Previdência, tinha aí muito isso, tá? Agora quase não tem, mas pode ser que ainda aparece fundos que cobrem taxa para você aportar o dinheiro. Você que está investindo seus R$ 500 do FGTS, você vai olhar o regulamento, taxa de entrada, significa que você vai colocar seus R$ 500, aí tá lá, taxa de entrada de 0,5%. Opa, vou colocar R$ 500, vai descontar já na hora 0,5% do meu dinheiro. Então só vai entrar no fundo 490 e poucos reais. Só vai aplicar isso aí na hora de cotizar. O restante já ficou para o administrador. O administrador já come um pedacinho do dinheiro na entrada. Tá? E aí você fala, não, esse fundo não, esse não, eu quero outro, sem isso aqui. Deixa eu procurar aqui. Tem mais opções. Tá? Aí você acha o outro que não tem entrada, mas tem na saída. Tá? É igual boate, não paga na entrada, paga na saída, com consumo e tudo. Não, uai. Eu não quero pagar na saída também, não. Eu estou escolhendo. Meus R$ 500 é muito dinheiro para investir, eu quero negociar. Então, taxa de saída cobrada sobre o resgate. Vou sacar, sobre o dinheiro que eu sacar, eu pago percentual para sair, tá? É conhecido também como taxa de carregamento. Carregamento de entrada, carregamento de saída, tá bom? Escrevam isso aí. Classificação dos fundos. Aí, você vai aplicar o dinheiro. Você aprendeu sobre as características, nós vimos tipo de fundo, nós vimos algumas coisas, regulamentos, assembleias, né? Vou aplicar o dinheiro. Temos, então, classificação dos fundos. Eu tenho renda fixa simples. Eu coloquei o percentualzinho na frente ali, gente, que é para vocês escrever aí, tá? Por quê? Isso aí é o macete. 95% aplicado por federal, classificado com baixo risco de crédito, papapá. Simples. Não precisa de API, simples. Busca acompanhar o benchmark, referenciado, 95%. Então é 2,95%, 2,80%. Eu sempre falo assim, tá? É o curto prazo, dívida externa 80% e juros cambiais. Vou mostrar para frente cada um desses aqui. Eu quero mostrar isso que é o resumo, tá? Essa tá na tela aí, é o resumo.
E embaixo, ações está com asterisco. Porque eu sempre chamo ele de diferentão. Ele é o diferentão, tá? Eu sempre falo isso, é o diferentão, ações. Nós vamos falar dele também já já. Fundo de renda fixa, curto prazo. Olha só, tem duas regras. Quero que vocês separem isso aqui, que esse aqui é o que mais confunde. Por ser o que mais confunde, é o que mais cai na prova. Porque a gente confunde as regrinhas dele ali, ó. Gente, olha só. Prazo médio. Dá um pouquinho de beber uma água aqui, senão eu vou começar a tossir de novo. Só eu que estou falando mesmo, né? Fundo curto prazo. Tem duas regras. Prazo médio tem que ser inferior a 60 dias e nenhum título pode ter vencimento superior a 375 dias. Essa regra, CVM, tá? Comissão de Valor Imobiliário tem essa regra. Conforme a CVM, a instrução CVM 555, essa é a regra. Fundo curto prazo tem essa regra. Conforme a instrução CVM 55, fundo curto prazo tem essa regra. Ó, prazo, vencimento superior no máximo 375 dias. E o prazo médio da carteira de todos os fundos, prazo médio, tem que ter, na média, abaixo de 60 dias. Conforme a CVM, é isso aí. Só que, para imposto de renda, para tributação, conforme a Receita Federal, prazo médio de 365 dias é considerado fundo curto prazo. Abaixo de 365 dias é considerado fundo curto prazo, tá? Então, não só esse fundo aqui, que já tem o nome escrito curto prazo, mas todos os fundos, demais fundos, que ele tiver o prazo médio abaixo de 365 dias, ele é caracterizado, tributado como fundo curto prazo. Vou falar agora da tributação, aí nós recapitula a questão da tributação, tá? Mas aqui essa regrinha vocês têm que escrever aí, tá? E aí, renda fixa simples, 95%. Cara, esse aqui é... Olha, para quem de vocês não aplicou em fundo ainda, quiser começar, começa por esse cara aqui. Não tem risco nenhum, esse aqui é tranquilo. Pensa num cara de boa. Não tem risco nenhum. Dispensa a análise do perfil do investidor, tá? O API não precisa fazer preenchimento de papel nenhum, porque, cara, não tem risco. Ele vai comprar praticamente 95% de título federal, tá? E se ele não comprar de federal, vai comprar de outra empresa, mas classificado com baixo risco de crédito, tá? Então é muito tranquilo. Renda fixa referenciado. Busca uma referência. Se ele, olha, um fundo referenciado TI. Significa que ele tem que acompanhar o CDI. Se o CDI hoje está 5,9, qual é o rendimento que você espera no ano para esse fundo? Próximo de 5,9. Fundo referencial dólar. Ele vai acompanhar o dólar, parceiro. Vai acompanhar alguma coisa. O Ibovespa, vai acompanhar o Ibov. Ele vai 95% de dinheiro em ativo nessas coisas, tá bom? Referenciado. Busca uma referência. Renda fixa, dívida externa. Olha o nome já diz, vai comprar dívida externa. O que você tem que gravar aqui é 80% do 80% do dinheiro em títulos da dívida externa, tá? E esse pode cobrar taxa de performance. Pode cobrar taxa de performance. O multimercado é mais fácil. Esse eu sempre falo. Esse é o tranquilão. Porque é só você traduzir para muitos mercados. Cara, não tem regra nenhuma. Você pega o seu dinheiro, seus R$500, né? Todo mundo, R$500 do sacou. Aí você pega e coloca no fundo multimercados. O que significa? Você está confiando no gestor. Você está falando assim, gestor, você é o cara profissional. Você estudou para isso, parceiro. Confio em você, ó. Tô fechado. Tô contigo e não abre. Deixa na mão do cara. Deixa o cara fazer o dinheiro render. Entendeu? O cara vai onde ele achar que o trem dá dinheiro, ele vai colocar. Onde ele achar que rende, ele coloca. Tá? Não tem regra. Se ele achar que ações da Magazine Luiza amanhã vai bombar, ele coloca lá. Tá bom? Muitos mercados. Fundo cambial, o nome já diz, câmbio. Olha, tem uma questão da prova que pode ir para vocês assim, ó. O investidor tem uma dívida em dólar. O cara tem uma dívida em dólar. E ele deseja ter um dinheiro para aplicar, ele deseja investir. E vai ter as opções, qual ativo que você pode ofertar para ele. Vai ter lá título público, vai ter lá fundo de renda fixa simples, vai ter lá o CDB, fundo cambial. O fundo cambial, ele vai acompanhar variação de preço de moeda estrangeira. Então, se o dólar disparar,
disparou o dólar. A dívida dele é em dólar. Se o dinheiro dele é aplicado em um fundo que acompanha o dólar vai subir junto. Então ele se protege. O cara que quer proteger de uma variação da moeda estrangeira, ele deve aplicar em fundo cambial. Beleza? Fundo de ações, o diferentão que eu falei. Esse é o último, fundo diferentão. Por quê? No mínimo 67% em ações. Gente, isso aqui a gente grava. Isso aqui todo mundo grava. Qualquer um que estuda, ele grava 67%. Porque até o número dele é diferente, é 67%. Os outros estavam bonitinhos, 95%, 80%, né? Aí esse aqui, 67%. Porque eu gosto de 67%. Ele é o 67%. É o diferentão. Só que aí, a gente grava isso e esquece que tem 33% que sobra. Que é o máximo em renda fixa, parceiro. E aí, a Ambima pega e inverte a questão, coloca no máximo 33% em renda fixa. Putz, ferrou. Eu não lembro, eu não estudei nada com 33%. Pronto, já fica nervoso e aí pronto, já erra a questão também. Então grava, 33% em renda fixa também pode ser um fundo de ação. Tá? Porque é 33%. Beleza? Não tem IOF em fundo de ações. Imposto de renda sempre de 15% sobre os ganhos, recolhido na fonte. Por que eu sublinhei aí na fonte, gente? Se você estiver fazendo o seu resumo, você escreve isso aqui. Porque cai uma questão para todo mundo isso aqui. Para todo mundo que está na prova, cai uma questão desse negócio, desse carinha aqui. Porque você estuda no módulo anterior, do fundo de investimento, você estuda ações, tributação de ações. E como é que você paga a tributação de ações? Via DARF. Tá, Stephanie? Você paga via DARF. Até o último dia do mês seguinte, você paga lá no mercado à vista de ações. Só que no fundo de ações, você não paga via DARF. Tá? Não tem DARF no fundo de ações. Tá? No fundo de ações, não. Você paga via... Você paga nada. Quem paga é o seu síndico, seu administrador. Ele que vai recolher e pagar, tá? Recolhido da fonte. Na hora que você resgata, ele já desconta o imposto e paga, tá? E não tem come cota. Vamos entrar agora já na parte de tributação. Já estou falando, já aproveitei para falar a tributação do fundo de ações, porque ele é o diferentão, tá? Então não confunda tributação em fundos de ações com mercado à vista de ações, lá quando o cara está comprando ações sozinho, tá? Sozinho, mercado à vista de... que é o famoso buy and hold. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na tela para vocês. Mercado à vista de ações, CPA 20 pode cair isso aqui, ó. Buy... pode cair como alternativa lá. Buy and hold. É quando você compra e vende a longo prazo. Você compra e esquece as ações. Aí quando você for vender, ou você faz quando você compra e vende dias depois ou meses depois, é um swing trade. Swing trade. Aí se você comprar e vender no mesmo dia, aí é o day trade, que aí tem a tributação diferente. Se vocês estão estudando, já sabem, né? No mesmo dia, 20% de ações, 1% na fonte, que é o day trade, tá bom? Apareceu para vocês aí na tela, né? Só balança a cabeça quem tá aí no vídeo, que eu já vou saber. Beleza, então tá ótimo. É até bom balançar a cabeça que acorda também. É legal. Ai, ai. Sacanagem esse real, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, olha, vou pular então aqui para a tributação em fundos de renda fixa. A dica que eu falo para vocês, para quem não mexe com isso no dia a dia, é copia essa tabela regressiva do imposto de renda, imprime ela e prega na cabeceira da cama, na cabeceira, na geladeira, no espelho do banheiro. Para onde você for, você vai estar olhando essa tabela do imposto de renda, porque é a coisa que você usa no dia a dia. Cara, quem é gerente de conta sabe, qualquer pessoa, qualquer cliente você vai atender, qualquer associado, qualquer pessoa você vai atender. Ele chega na mesa, ele quer saber quanto dinheiro ele vai render. E você precisa saber o imposto de renda, porque ele quer saber quando vai cair na conta dele. Ele não quer saber o 100% CDI, que 200%. Ele vai saber. Cara, ninguém sabe disso. Só nós que mexe com isso. Nem a gente que tá lá no banco, tem que passar no CPA, muita gente nem sabe disso. Né? Imagina a pessoa que não mexe com isso. Então, grave esse negócio aqui, que esse negócio que cai na prova e é o que você vai usar para a vida, tá? IOF, até o 29º dia, tá? Não é até o 30º dia, até o 29º dia, tá? Ele vai caindo até o 29º dia. Imposto recolhido pelo administrador, tá? Pelo administrador em fundo de investimento. Então, esse aqui
tributação de renda fixa. Esse slide está na tela. Não é para o fundo de ações, tá, gente? Beleza? Aí passando aqui, nós temos na tributação de fundo de renda fixa o Come Cotas. Último dia útil do mês de maio e de novembro. Faz esse resumo aí, coloca esse negócio no papel. Quando a gente escreve, a gente aprende, sabia? Quando a gente escreve, o cérebro não fica só no ouvido. Ele vai ter que armazenar para escrever. Vai ter que passar pelo cérebro inteiro para ir para o braço. Você imagina agora aí, lá na ponta do dedo. Olha o tanto de coisa que vai ter que passar essa informação aí. Né? Aí grava. Reduz o número de cotas, ou seja, no dia 1º de junho, quando você vai olhar, você tinha 100 cotas. Aí comeu um pouquinho lá, só tem 98 cotas. 90 cotas, dependendo do... Come as cotas, parceiro. Come as cotas. O governo vem e pega um pouco de cota para ele também. E como é que funciona? Como que é isso? Por que existe o Come Cotas? Nada mais é do que o governo pegar parte do imposto que é devido. Parte do imposto que ele já acredita que é dele. Acredita não, que é dele já, né? Caramba, rapaz. 1 hora e 15 minutos nós estamos conversando. A hora voou, hein? 15 para as 9 já aqui no Mato Grosso. E no Acre é 15 para as 8. Ainda o pessoal lá tá de boa ainda. Começou a live, acho que estava de dia lá no Acre. Para quem o pessoal não sabe, tem a colega do Acre aí nos acompanhando. Gente, fundo curto prazo. Por que o fundo curto prazo, a tributação é 20%? Olha só. Se você está naquela tabelinha, vou voltar a tabelinha aqui, ó. Lembra que eu falei agora atrás? Conforme a Receita Federal, o fundo que tem o prazo médio abaixo de 365 dias, ou seja, o fundo com prazo médio abaixo de 1 ano, ele tem a tributação conforme a tabela de regressiva. Ele é considerado como fundo curto prazo. Eu confundi as ideias aqui. Olha só. O fundo que está abaixo de 365 dias de prazo médio, ele é considerado curto prazo. E abaixo de 365 dias, qual é a tributação que tem? 20% e 22,5%. Ou seja, se a Receita Federal considera o fundo curto prazo, a tributação, no mínimo, é 20%. Ah, mas eu entrei no fundo, e aí eu queria resgatar o dinheiro com 2 meses. Mas aí eu esqueci o dinheiro, não precisei do dinheiro, o dinheiro foi ficando lá. E aí eu resgatei com 5 anos. Pensa assim, 5 anos. E aí o governo me tributou 20%. Tá injusto. Não, você que entrou no fundo errado. Porque não tá injusto. Você entrou no fundo errado. O mínimo desse fundo é 20%. Então, fundo curto prazo, no mínimo, a tributação é 20%. No mínimo. Tá? Agora tá na tela aí, ó. No mínimo 20. É 360 dias. Prazo médio inferior a isso é 20%. Tá? No mínimo 20%. Eu fiquei mais de 1 ano. Não tinha que ser 15%? Não, fundo curto prazo. Então, você vai aplicar o seu dinheiro lá no fundo. Na hora que você olhar a lâmina de informações essencial, ela tem assim, classificação tributária. Classificação tributária do fundo. Ele vai estar te informando se é um fundo curto prazo ou se é um fundo longo prazo. Ele vai estar assim, ó, classificação tributária, curto prazo. Significa que ele vai tributar curto prazo. Se ele tiver longo prazo, significa que depois de 2 anos, ele vai ser 15%. Se você resgatar depois de 2 anos, vai ser 15%. Porque longo prazo, ele vai seguir a tabelinha que está na tela aí para vocês, tá? Então, se você está no fundo longo prazo, e aí passou 6 meses, chegou lá no mês de maio, tem dinheiro, rendeu. E você colocou o dinheiro e o dinheiro rendeu. O gestor foi bom, fez seu dinheiro render. E aí, o governo falou o seguinte, desse dinheiro que rendeu, mesmo que você resgatar daqui 2 anos, daqui 3 anos, quanto você vai pagar? 15%. Ou seja, não interessa o tanto de tempo que você ficar, eu vou cobrar 15%. Então, o governo faz assim, nada mais é que ele está fazendo assim, já que eu vou pegar sempre 15%, deixa eu pegar o que é meu, eu já quero trabalhar com esse dinheiro. Eu já vou investir nas escolas, nas estradas, né? Na infraestrutura do país, fazer o negócio ficar mais bonito. Então, eu já vou antecipar esse imposto de renda aqui que é meu, tá bom? Então, ele já pega, então ele vai lá no fundo e come cotas. Come. Por isso que reduz o número de cotas, porque ele come cotas, some cotas no seu fundo, tá? Não reduz o valor da cota. Não é o valor da cota que diminui. Reduz a quantidade de cotas. Ele come cotas. Beleza? E aí o macete que está aí na tela, olha só esse macete. O macete aqui muitos professores usam. Olha só. Mureca. Você vai gravar. Olha que nome esquisito. Mureca. Fundos com come cotas. Multimercado,
renda fixa, cambial. Esses fundos têm come cotas. Fundo de ações não está aí, não tem come cotas. Então, vocês vão gravar. Grava a palavra mureca, que é multimercado, renda fixa e cambial. Tá? Esses fundos não têm. Esses fundos possuem come cotas. Tá? A gente viu renda fixa simples, renda fixa referenciado, renda fixa curto prazo. Esse fundo, tudo tem come cotas. Tá? Então, multimercado, renda fixa, cambial, mureca. Beleza? Grave isso, escreve assim, mureca, e traduz aí para você na véspera. Você manda. Porque na hora que falar em come cota anunciado, você lê murecas. Você vai olhar embaixo a alternativa que condiz, tá bom? E aí, esse slide aqui é para o pessoal que vai fazer CPA 20, tá? O pessoal que vai fazer CPA 20 cai fundo de investimento imobiliário. Esse fundo de investimento imobiliário não cai para o pessoal da CPA 10, tá? Então, o pessoal da CPA 10 espera só um pouquinho, que depois do slide já vou começar a corrigir algumas questões. Então, olha só, eu quis trazer o fundo de investimento imobiliário, que está na moda agora. Inclusive, eu estou investindo em fundo imobiliário, que eu acho muito legal. Ele é o C. Ele pega o dinheiro e investe em imóveis. Shoppings, ele compra títulos LCI de bancos, investe em lojas corporativas, lojas para alugar, escritórios para alugar, hospitais. E aí, ele pega e ganha o aluguel todo mês, e esse aluguel é distribuído para os cotistas. No mínimo, 95% do dinheiro que entra no fundo tem que ser distribuído para os cotistas. Então, gente, olha só. Para quem ainda não conhece o fundo de investimento imobiliário, como eu estou falando com vocês como forma de investidor, para vocês aprenderem a investir em fundo de investimento imobiliário, o fundo de investimento imobiliário, ele é negociado na Bolsa de Valores como ações. Então, você vai na Bolsa de Valores, você compra cota de fundo de investimento imobiliário em ações. Tem cota de R$20, de R$30, de R$100, 150, R$2.000, todo valor. Então, com R$100, você pode, na Bolsa de Valores, comprar uma ação, uma cota de fundo de investimento imobiliário, e todo mês você recebeu o aluguel na sua conta. Essa semana eu recebi um monte de centavinho na conta, de dinheiro que foi cair na conta dos fundos imobiliários, dos aluguéis que vai recebendo. Então você pode ir juntando dinheiro comprando cota. É um fundo fechado. Por que fechado? Imagina que eu peço o resgate do fundo comprou um shopping. E aí não tem como vender o pedaço do shopping para me pagar. Tem como. Comprou um escritório, não tem como vender o pedaço do banheiro para me pagar. Não tem o gestor para vender o pedaço do negócio, entendeu? Por que ele é fechado? Não tem como resgatar. Então, como é que faz para pegar dinheiro? Eu vou no mercado, na Bolsa de Valores, que é o mercado secundário, e vendo minha cota para outra pessoa. Aí outra pessoa compra aquela título, aquela cota. E aí eu pego meu dinheiro e é mais um fundo, continua. Tá bom? E aí, detalhes desse fundo que vocês têm que gravar. Ele é isento de imposto de renda para pessoa física no dividendo. Aquele aluguel que eu recebo todo mês, eu não pago imposto de renda. Só que, lembra que eu acabei de falar? Se eu quero resgatar o dinheiro, eu tenho que vender para outra pessoa. Aí eu pego e vendo para o Haroldo. O Haroldo está querendo comprar. Só que eu comprei por R$100. Aí na hora que eu vender para o Haroldo, tá valendo 150 no mercado. Aí eu falo para o Haroldo, cara, esse fundo bombou, cara. O shopping lá agora tá vendendo para caramba, o aluguel subiu, todo mês tá caindo dinheiro na conta, tá ó. Excelente. Só tô vendendo para você, parceiro, porque minha avó tá doente e eu tô precisando de ajudar ela e piripororó, né, e tal, e aí ele pega e compra de mim de R$150. Não é bem assim, né, gente? É na Bolsa de Valores. Mas aí, vendo para ele por R$150. O que aconteceu? Comprei por 100, estou vendendo por 150, estou ganhando R$50. Esse ganho de capital, o imposto de renda é de 20%. Tá? Então, sobre ganho de capital, o imposto de renda é 20%. Essa é a diferença, porque na Bolsa de Valores, ações, a tributação sobre ganho de capital é 15%. No fundo de investimento imobiliário, é 20% sobre o ganho de capital. É isento de imposto de renda o dividendo que cai mensalmente na minha conta. Mas se eu vender para outro e vender maior do que eu comprei, essa diferença eu pago 20% de imposto de renda. E aí, apesar de ser um fundo de investimento, eu pago via DARF. Tá? Porque o fundo não tem nada a ver, o fundo não envolveu o fundo, envolveu a negociação com quem eu vendi, eu e o Haroldo, eu e o Zé, eu e a Dona Maria, não envolveu o fundo, então eu que tenho que pagar via DARF até o último dia do mês seguinte, tá bom? Apesar de ser um fundo, beleza? Então, o CPA 20 tem caído também numa questão de fundo de investimento imobiliário, tá? Então, isso está na tela aqui, vocês têm que estar na ponta da língua. Pessoal,
E aí, vamos recapitular o que a gente viu até agora? Fizemos um resumão de fundos, cara. Olha, na prova CPA 10, cai de torno de 6 a 10 questões de fundo de investimento. Na CPA 20 vai cair umas 15 questões de fundo, no mínimo. Cai fundo pra caramba. Então, se você gravou o que nós falamos até agora, vai ajudar bastante você fazer a prova. Eu recebi esse dia atrás, não sei se esse colega tá na live, deixa eu só ver um pouquinho aqui, antes de eu começar o Skype. Um pouquinho aqui. Pessoal, beleza. Quais são os fundos possíveis come cota? Ah, tá. Mureca, tá? Mureca. Quais são os fundos que tem come cota? Mureca. O menino respondeu ali embaixo, ó. Pelo multimercado, refis cambial. Isso mesmo. Beleza. Eu não sei se está aqui na live. O colega que me mandou esse dia atrás, eu não sei. Olha, não sei como que conseguiu, mas tirou foto da prova da CPA 20, questões. Então, ó, eu recebi várias questões da CPA 20, tá? Uma eu coloquei na tela aqui. Eu recebi de outros colegas também algumas questões que caiu na prova recentemente, questões mesmo, o pessoal copiou a questão. Tá? Não tente fazer isso na prova, tá? Porque se pegar, você vai perder o dinheiro e perigoso a Ambima te boicotar nas próximas, tá? Então, eu acho que não vale a pena o risco. Nós estamos precisando da certificação, né? Não vale a pena. Tomei uma água para entrar então nos simulados aí das questões. Na tela. Eu vou ler do lado aqui, porque eu tenho os negócios da live na frente do computador, não vou conseguir ler a questão toda, tá? Marcação a mercado. É uma prática que tem como objetivo precificar os ativos da carteira de um fundo pelo valor que os mesmos foram adquiridos. Gente, só para vocês entenderem, eu estou num quarto com ar-condicionado, e aí, como tá muito quente, aí eu tenho um labrador que eu deixei do meu lado aqui no quarto, né? Com ar-condicionado. O bichinho tá chique. E agora veio aqui cheirar, me chamar a atenção. Por isso que eu parei de ler. Vamos lá. B. Precificar diariamente os ativos pelo valor de mercado dos mesmos, ou seja, o valor que os mesmos podem ser vendidos, e é uma responsabilidade do administrador. Olha a importância de ler toda a questão. Porque o trem tá errado lá na última palavra, gente. Tem noção, viu só? Essa questão que é a questão da prova. Eu fiz o slide da forma que não sei se vocês perceberam, mas eu copiei da foto que me mandaram, eu copiei a tela do computador. É assim que é a prova. Para quem nunca fez a prova é assim. Fica em cima, exame online CPA, o desempenho da Ambima, o reloginho do lado ali, né? FGV projeto. É do jeitinho aí. E essa questão caiu na prova recente. E aí você fica para... É a B, pum, marca. Né? Aí a C, prática que não é exigida para fundo de investimento? Cara, é o fundo que tem que ter, né? Marcação no mercado. D, precificar diariamente os ativos pelo valor de mercado dos mesmos, ou seja, o valor que os mesmos podem ser vendidos e a responsabilidade do custodiante. Será que é isso mesmo, gente? Tá na tela aí. Não sei se vocês estão vendo aí, né? A D. Vamos ver a próxima? Sobre os fundos de investimento, é correto afirmar que a rentabilidade é líquida de impostos? A rentabilidade não é líquida de impostos? A rentabilidade é expressa conforme ano padrão de 360 dias? São apresentadas na venda para o investidor as despesas com o administrador e com o gestor? Na hora que eu vou vender um fundo de investimento, eu não falo qual é a despesa que o gestor... Eu não falo para o cara que vai investir qual é o salário do gestor. Você vai comprar um apartamento, ninguém pergunta quanto que ele paga para o cara que limpa a piscina. Não faz sentido, né, gente? Então a D não é. A rentabilidade expressa 360? Não, eu falei que era 250, não é? A rentabilidade não é líquida de impostos? Isso mesmo, gente. A rentabilidade é bruta, não é líquida de impostos. Tá bom? Depois que se resgatar, aí vai ter imposto, porque aí depende do prazo, depende do período que você vai resgatar. Se resgatar em 6 meses é 22,5%, se resgatar depois de 2 anos é 15%. Tá bom? Vamos para a próxima, então? A política de investimento de um fundo somente pode ser alterada por... vou alterar a política de investimento. Só posso alterar a política como? Por determinação do gestor em benefício do fundo, flutuação de preço dos ativos, normas da auditoria interna da instituição financeira, ou D, deliberação dos cotistas em assembleia.
Claro, eu vou alterar a política. Tem que passar na Assembleia. Não é isso? Tem que passar na Assembleia. Beleza? D, correta. Vamos para a próxima, então? Estão conseguindo me acompanhar aí, gente? Vamos ver, vou ver no grupo do WhatsApp aqui se tem alguma coisa. Tranquilo, grupo do aulão aqui. Se quiser mandar pelo chat aqui ou falar, pode abrir o áudio também agora, tá, gente? Se quiser conversar e se estiver bem tranquilo na sala aí também, se estiver muito bom conversando, pode abrir o áudio, vamos bater um papo agora nas questões aqui, beleza? Aí, a próxima questão. Próxima questão, o valor da cota de um fundo de investimento é apurado segundo a fórmula. Cara, essas questões foram retiradas da prova recentemente, tá, gente? Então é assim que cai. Patrimônio líquido multiplicado pela quantidade de cotas. Patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotistas. Variância do patrimônio líquido. E aí? Tic-tac, 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 tic-tac. Patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Não é isso, gente? Patrimônio líquido, pego toda a receita, eu marco o mercado do fundo, depois eu tiro as despesas, a taxa de administração, que é diariamente, e aí eu divido pela quantidade de cotas, para me saber quanto que é a cota diariamente. Tá bom? Próxima. Buscar acompanhar o comportamento do Ibovespa. Buscar acompanhar o comportamento do Ibovespa. Constitui um objetivo impossível de alcançar no mercado financeiro? Será que é impossível acompanhar o Ibovespa? Meu Deus do céu, né? Implica a formação de uma carteira de um fundo de renda fixa? Pode caracterizar um fundo indexado? Pode caracterizar um fundo ativo? Vou buscar acompanhar. Pode caracterizar um fundo indexado. Tá bom, gente? É isso aí, ó. É um fundo indexado, um fundo referenciado. Significa que ele vai buscar acompanhar. Certo? Próxima. A cobrança da taxa de administração. A cobrança da taxa de administração afeta o número de cotas? Quando se trata de fundo de ações? Valor da cota do fundo no último dia útil de cada mês? Número de cotas quando se trata de fundo de renda fixa? Valor da cota do fundo diariamente? E aí, a cobrança da taxa de administração afeta o valor, acabei de falar, né? Valor da cota do fundo diariamente. Porque se a taxa de administração cobra diariamente, não pode ser a B, que vai só o último dia do último de cada mês. Todo dia está cobrando, né? Então, a D, valor da cota do fundo diariamente. Próxima. Essa questão agora vamos fazer você pensar um pouquinho, gente. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão atentos. Olha o tamanho do texto que os caras colocam na prova. Olha lá. Uma aplicação feita em 20 de março em um fundo de ações foi resgatada no dia 31/7 do mesmo ano, gerando um rendimento de 26 mil no período. O imposto de renda relativo a esse rendimento foi retido. A. Apenas no dia 31/7, a alíquota de 15%. B. A alíquota de 20% no dia 31/5, caso uma parte do rendimento tenha sido obtida até então. E a alíquota de 15% no dia 31/7, descontando-se o valor recolhido como antecipação em 31/5. C. A alíquota de 20% no dia 31 de maio, caso uma parte do rendimento tenha sido obtida até então, e a alíquota de 22,5% no dia 31/7, descontando-se o valor recolhido como antecipação em 31/5. D. No dia 31/5, caso uma parte do rendimento tenha sido obtida até então, e no dia 31/7, sempre a alíquota de 15%. Essa questão, quero que você responda ou no WhatsApp ou no chat aqui no nosso bate-papo. Quem que você acha aí? A, B, ou C ou D? Vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Vou deixar vocês pensar um pouquinho, hein? Porque assim que faz quando vocês estão na prova agora. Estão com a tela da prova aí.
2 pessoas respondeu até agora ali. No grupo do WhatsApp está calado. 3 pessoas, 4. 5. 2 pessoas na A e 3 na C. 4 na C, né? 4 pessoas na C, 2 pessoas na A. Mais uma no grupo do WhatsApp no A. Vou ficar calado para vocês pensarem um pouquinho. A gente falar. Pode falar também aí no áudio. Vou responder. Olha só. Vamos responder então? Olha só. Olha só como tem que estar atento nessa questão, gente. Olha só. Uma aplicação feita em 20 de março. Quase 3 linhas completas de questão. E a pegadinha, o detalhezinho de nada na primeira linha. 3 Eu pessoas, acho que 4. é a B. Fundo de ações, a tributação é diferente. Isso. Fundo de ações é o diferentão. Então, olha só, gente. Uma aplicação feita em 20/3 em um fundo de ações. Foi resgatado em 31/7, tendo rendimento. Fundo de ações tributa 15% no resgate. 15% no resgate. Não tem OF, não tem come cotas. Então, gente, ele não acompanha a tabela regressiva, que é 15% sempre, então, independente se resgatou com 6 meses, 1 ano, 2 anos, não interessa. Teve rendimento, 15% sobre o rendimento. Então, a resposta correta é a A, né? Porque apenas no dia 31/7 é a alíquota de 15%. Será 15% sobre o rendimento. Resgatou dia 31/7, 15%. Fundo de ações é 15%, não é acompanhar a tabela de regressiva. Beleza? Então, a galera aí que pegou o detalhezinho ali. Fundo de ações, tá? Então, por isso que eu estou reforçando. Leia com atenção a questão, tá? Na prova vai ser 50 ou 60 questões. Para quem vai fazer a CE, 70 questões. Mas, olha, leia. Leia tranquilamente, de boa. O tempo dá de sobra. Leia bem de boa, relembrando tudo que você estudou, lembrando cada regrinha. Porque é assim que vai tentar pegar a gente. Próxima questão. Espera um pouquinho que não está indo aqui. Espera um pouquinho. Beleza. Um investidor que acredita em uma elevação das taxas de juros deve aplicar seus recursos em um fundo cuja carteira seja composta por 100% em títulos pré-fixados, 90% em títulos pré-fixados e 10% em operações compromissadas, 100% em títulos indexados à taxa Selic, 50% em títulos pré-fixados e 50% em títulos indexados ao IPCA. 5 segundos para vocês pensarem um pouquinho, antes de eu responder. Taxa de juros Selic. A C, né? É isso? É, Selic, né? Geralmente indexada a taxa de juros é Selic, não é? Isso. Selic é a taxa básica de juros, né? Então, olha Isso. só. Se ele acredita que o juro vai subir, você tem que acompanhar algo que vai acompanhar os juros, né? Porque se você colocar em títulos pré-fixados, vai travar e pronto. Você não vai, seu dinheiro não vai subir o rendimento junto com o mercado, se você acredita que vai subir, não é isso? Agora, se você acredita que vai cair, aí você não pode colocar na que vai subir nessa taxa Selic, né? Porque quando cair, vai cair junto, vai acompanhar o mercado. Aí você colocaria 100% em título pré-fixado. Mas se você acredita que vai subir, você tem que colocar, no caso, na C, 100% em título indexado à taxa Selic, que vai acompanhar a taxa de juros. Beleza? Então, acertou, é isso mesmo. Vamos então para a próxima. Ao ser liquidada uma operação prevista no regulamento de um fundo de investimento alavancado. Olha só, ao ser liquidado, olha o tamanho dessa questão, 4 linhas. Ao ser liquidada uma operação prevista no regulamento de um fundo de investimento alavancado, é apurada uma perda que compromete todo o patrimônio do fundo, ocasionando ainda um prejuízo adicional. Esse prejuízo deverá ser coberto pelos cotistas do fundo, pelo gestor da carteira, pelas contrapartes que realizaram a operação com o fundo, pelo administrador do fundo. Cotistas. Pelo cotista, né? Eu falei agorinha, né? Uhum. Fundo alavancado. Alavancado, parceiro. Se deu BO, a culpa é dos cotistas. Você entrou para tentar ganhar dinheiro. Se der errado, ferrou também, né? Ninguém vai ajudar você, não. Beleza? É isso mesmo.
Letra A, pelos cotistas do fundo. A outra questão. A cobrança do imposto de renda em fundos de renda variável ocorre. Semelhante ao que vocês acabou de queimar a cabeça aí agora. Somente na ocasião do resgate é retido pelo investidor via DARF. No último dia de cada mês é retido na fonte. Somente na ocasião do resgate e é retido na fonte. No último dia útil dos meses de maio e novembro e é retido na fonte. Vocês percebem que a Ambima coloca nas alternativas? Não é alternativa besta, é tudo coisa que quem está estudando. Aí se você não estiver atento, você embola todas as coisas que você estudou e aí você se embanana. Então, leia com atenção para pergunta, tá, gente? Não tenta adivinhar a pergunta. Ela está dizendo imposto de renda em fundo de renda variável. Significa fundo de ações, só mudou o nome. Não é? Fundo de ações. Fundo de ações. Então, se é fundo, é retido na fonte. Fundo de ações, 15%. No resgate, só no resgate. Tá bom? Então, gravou, leu com atenção a questão, já vai ficar metade da questão ganha já. Só lê. Lê, interpreta a pergunta primeiro. Tá bom? O que ela quer saber? Beleza, gente? Eu não corrigimos, então, 10 questões. E aí, esse foi um resumão do fundo de investimentos. Olha só, o que eu podia ter pedido no começo, né? Mas assim, ó, o que eu peço para cada um de vocês que acompanharam até agora a nossa live aqui, nosso bate-papo. Como se vocês gostou do bate-papo aqui, siga a página do Instagram lá, o Pré-Aprovados. Por favor, siga a página lá, porque por lá, por enquanto tá meio parado, tá meio sem tempo, mas lá na live, lá na página, quem já segue, muito obrigado, quem tá já seguindo a página lá no Instagram, que é por lá que eu quero anunciar os próximos cursos, é por lá que eu vou colocar dicas, né, os cards, deixar sempre atualizado. Pretendo fazer as próximas turmas de CPA 10 e CPA 20 online, igual nós fez aqui hoje. Se vocês acham que assim é ruim, não precisa não falar para ninguém que eu vou fazer o curso CPA 10 e CPA 20 assim. Se vocês acharem que é legal, aí se alguém está estudando e tal, e me acompanhando pelo Instagram, eu vou colocar os próximos cursos que eu vou fazer via live assim, tá? Que aí eu atinjo pessoas onde tiver, cada um faz na sua casa de boa, e a gente faz assim, acompanhando via tecnologia, tá bom? Então, assim, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a fundos de investimento, beleza? E assim, quem sabe, conforme você for me pedindo aí, quem sabe a gente faz outros temas aí, tá? Eu gosto de agradar, não sei porquê, acabo fazendo essas coisas assim, tá bom? A gente tá aqui para tentar ajudar vocês a passar na prova, deixar vocês certificados, porque eu já consegui a CPA 10, CPA 20, a CEL, já podia pendurar a chuteira e ficar tranquilo, mas não sei o que acontece, que eu gosto de ensinar vocês aí, passar nessa prova. Tá bom? Porque o texto um trem gostoso é quando a pessoa manda para mim, passei na CPA. Aff, Maria. Eu fico mais feliz que a pessoa que passou. Não sei por quê. Nossa, fico doido de alegria. Tá bom? Bom demais, né, Ezequiel? Nossa, cara, é bom demais. Fico louco da vida. Eu quero contar para todo mundo. Só manda para mim, eu falo, manda no grupo. Pá, eu mando para conta, eu tenho que contar para todo mundo. Pá. Você ficou sabendo primeiro que é minha família. Eu contei na mesma hora. Verdade, o Sérgio estudou com nós no CPA 10, passou no CPA 10 de primeira. Cara, e vamos para 20. E vamos para 20 agora, cara. Aproveitar o embalo. É isso aí, parceiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Olha só. CPA 10, você entra no grupo abaixo, menos de 500 mil pessoas. CPA 20, pouco mais de 100 mil pessoas. E CEA, 5 mil pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu passei na CEA, no outubro do ano passado, 2018, eu passei na CEA e atualizei meu LinkedIn. No menos de 30 dias depois, o Itaú de São Paulo entrou em contato para a área de assessoria de investimentos. Semana passada, semana retrasada, eu recusei uma proposta do Santander Select. E hoje, por isso eu falo, eu estou no Sicredi por opção. Então, assim, a gente começa a ser mais exclusivo, né? Não tem tantas pessoas CEA, especialistas em investimentos. Então, por quê? Tem que estudar. Tem que estudar. E aí vocês hoje estão entrando para um grupo seleto, cara. Vocês estão estudando. Muita gente, tem 170 pessoas no grupão lá do pré-aprovados. Quantas pessoas tinha na live aqui? 30 pessoas. Então, assim, as pessoas... de graça, não cobrando nada de ninguém, só parar para escutar um pouco sobre fundo de investimento. E assim, isso aqui que vocês viram hoje é para vida, é para vocês investir em fundos, tá? A preço, invista em fundos, invista em CDB, invista em ações, porque assim você vai começar a ficar especialista e vai ajudar
as pessoas de verdade. Você vai falar para a pessoa assim, ó, a pessoa chega para a gente, vê a gente como mestre do negócio, a gente mexe com o dinheiro dela. Você trabalha no banco, e você chega e fala para a pessoa assim, ó, cara, vou colocar um pouco para você em fundo de ações. Claro, fazer uma análise de perfil do investidor, ver se a pessoa, né, tem a assunção a risco. Mas aí, vou colocar um pouquinho para você em um CDB aqui, no LCA, vou deixar um pouquinho na poupança para você para emergência, vamos fazer aqui uma carteira recomendada, né, um portfólio. Cara, a pessoa vai olhar para você e falar, cara, esse gerente é o cara, eu confio em deixar o dinheiro com ele. Olha como é que esse cara fala difícil, cara. Por isso tem um monte de gente no YouTube aí com milhões de seguidores. Começa a falar um pouquinho de CDB, de LCA, debentures, as pessoas já falam, nossa, Deus do investimento. Só começa a explicar para as pessoas o que é. Né? Vamos querer cada um de nós fazer isso. Não é isso, Sérgio? É claro. Beleza? Então, assim, ó, o pagamento. Siga no Instagram lá e ajuda eu em conseguir mais pessoas aí, se vocês gostaram. Tá bom? Obrigado. Aguardo todo mundo no time de aprovado, time de ambimados. Se tiver dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp também aí, que assim que eu tiver tempo eu vou ajudando vocês aí, tá bom? Simulado Top Invest. O professor Lucas Silva lançou agora, essa semana, um simulado também no site dele, tá? O Lucas Silva. Então vocês podem também fazer o simulado do Lucas Silva, já de graça. O cara é bom, Lucas Silva, o cara é fera. Quando eu estudei para eu estudei com ele. O cara é bom. Tá? O Top Invest também é bom, Zé? Bom também. Também é bom. Cara, o Kleber lá, eu tenho o contato dele, converso com ele direto. Achou divergência nas questões, pode mandar para mim que eu mando pro Kleber. O Kleber já corrige na hora. É muito tranquilo, tá bom? Então, assim, gente, em breve eu vou fazer o treinamento presencial aqui em Rondonópolis para CPA 10 e CPA 20. Eu vou anunciar no grupo que a gente tem e vou anunciar lá no Instagram. Provavelmente vai ser, eu quero que seja assim, a última turma presencial, porque eu quero fazer uma turma online uma vez por semana. O que acontece? O que eu notei? A gente faz uma semana de presencial e muita gente para de estudar depois do curso. Muita gente para de estudar. Cara, é impressionante. A pessoa sai do curso e não continua estudando. E se a gente fizer uma aula por semana, as pessoas vão ficar estudando comigo durante 2 meses. 2 meses. E eu vou passar uma semana falando do assunto que eu falei na aula, entendeu? Repetindo. Então, acredito que vai fixar mais também. Aí eu quero mudar o método. Beleza? Então, devo fazer aí no mês de outubro um treinamento de CPA 10 e CPA 20 presencial e as próximas vai ser online para a gente pegar as pessoas que estão em outras cidades. Beleza? Obrigado aí, galera. Vamos falando aí pelo WhatsApp aí. Tá bom? Obrigado. Boa noite para vocês aí.